Fala, meu povo! Bem-vindos ao meu canal. Hoje estou empolgado em compartilhar com vocês tudo sobre um dos livros mais incríveis e aclamados de todos os tempos, A Game of Thrones, o primeiro volume da saga épica As Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George R.R. Martin. Preparem-se para mergulhar em um mundo repleto de intriga, traição, poder e uma história que vai prender você do começo ao fim. A Game of Thrones nos transporta para o continente de Westeros, onde grandes casas nobres lutam pela supremacia e pelo desejado Trono de Ferro. Ao longo deste vídeo, exploraremos os personagens complexos, a narrativa envolvente, os temas profundos e os motivos pelos quais este livro se tornou um fenômeno mundial, conquistando tanto os leitores ávidos quanto os fãs da série de televisão. Então, se você está pronto para embarcar nessa jornada épica, aperte o play e vamos descobrir por que A Game of Thrones é um livro que você não pode deixar de ler. Vamos lá! O primeiro livro da série Game of Thrones, escrita por George R.R. Martin, é intitulado A Game of Thrones, no Brasil, A Guerra dos Tronos. Publicado originalmente em 1996, o livro é o ponto de partida para a saga épica de fantasia conhecida como As Crônicas de Gelo e Fogo. A Game of Thrones é ambientado em um continente fictício chamado Westeros, onde diversas famílias nobres lutam pelo controle do Trono de Ferro e pelo domínio sobre os Sete Reinos. O livro é notável por sua intrincada trama, personagens complexos e temas como política, intriga, guerra, poder e traição. A história começa com o misterioso desaparecimento de Jon Arryn, a mão do rei. O rei Robert Baratheon, antigo líder rebelde que tomou o trono de Aerys II Targaryen, viaja para o norte de Westeros para nomear seu amigo de longa data, Eddard Stark, como a nova mão do rei. Eddard, conhecido como Ned, é o senhor de Winterfell, uma das grandes casas nobres do norte. Enquanto Ned Stark aceita relutantemente o cargo e se muda para a capital, Porto Real, sua família e outros personagens principais são introduzidos. Entre eles estão sua esposa Catelyn Stark, seus filhos Robb, Sansa, Arya, Bran e Rickon, seu bastardo Jon Snow, sua filha adotiva Theon Greyjoy, a rainha Cersei Lannister e seus irmãos gêmeos Jaime e Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, última sobrevivente da dinastia Targaryen, e muitos outros personagens cativantes. A trama se desenrola através de capítulos alternados, narrados a partir da perspectiva de diferentes personagens, permitindo uma visão ampla do mundo de Westeros. À medida que a história avança, intrigas políticas se intensificam, alianças são formadas e rompidas, e uma ameaça antiga e sobrenatural emerge além da muralha de gelo no extremo norte. O livro é repleto de reviravoltas e momentos de grande impacto emocional, apresentando temas como honra, coragem, lealdade e a inevitabilidade da guerra. A narrativa de Martin é conhecida por sua imprevisibilidade, subvertendo frequentemente as expectativas dos leitores e desafiando convenções do gênero. A Game of Thrones é uma obra densa, com vasto elenco de personagens e uma trama intrincada. É apenas o começo de uma série de livros que inclui outros títulos, como A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. A série também foi adaptada para a televisão, ganhando grande popularidade com a série Game of Thrones, exibida entre 2011 e 2019. O primeiro livro de Game of Thrones apresenta um grande elenco de personagens, mas aqui estão alguns dos principais. Eddard Stark, Ned o Senhor de Winterfell, um homem honrado e patriarca da casa Stark. Ele é nomeado a mão do rei e se torna um dos protagonistas centrais da história. Catelyn Stark, esposa de Ned Stark e mãe do Norte, ela é uma mulher forte e protetora de sua família. Jon Snow, filho bastardo de Ned Stark, Jon se junta à Patrulha da Noite, uma ordem militar encarregada de proteger o reino contra ameaças além da muralha. Arya Stark, filha mais nova de Ned e Catelyn, Arya é uma menina corajosa e determinada, que desafia os papéis tradicionais de gênero e se interessa por esgrima e luta. Sansa Stark, filha mais velha de Ned e Catelyn, Sansa sonha em se tornar uma rainha e é inicialmente ingênua em relação à política e às intrigas da corte. Bran Stark, filho mais jovem de Ned e Catelyn, Bran é um menino curioso e habilidoso na escalada. Ele sofre um evento traumático que o deixa paralisado da cintura para baixo. Daenerys Targaryen, também conhecida como Daenerys Sorborne, ela é a última sobrevivente da casa Targaryen,
exilada e vendida em casamento. Ela se torna uma personagem central na busca pelo Trono de Ferro. Tyrion Lannister, conhecido como o Duende, Tyrion é um anão e membro da casa Lannister. Ele é inteligente, astuto e um dos personagens mais carismáticos da série. Cersei Lannister, rainha consorte de Robert Baratheon e irmã gêmea de Jaime. Cersei é uma mulher ambiciosa e manipuladora que busca proteger sua família e seu poder. Jaime Lannister, irmão gêmeo de Cersei e membro da Guarda Real. Jaime é um espadachim habilidoso e controverso, conhecido por ter assassinado o Rei Louco. Esses são apenas alguns dos principais personagens do livro 1 de Game of Thrones. A série é conhecida por sua profunda caracterização e desenvolvimento de personagens, e muitos outros personagens interessantes e complexos são introduzidos ao longo da história. Existem vários motivos pelos quais as pessoas podem se interessar e querer comprar o livro A Game of Thrones, ou A Guerra dos Tronos. Aqui estão alguns argumentos para convencer as pessoas a lerem o livro. Narrativa envolvente. A Game of Thrones é conhecido por sua narrativa rica e envolvente, repleta de intrigas, reviravoltas e suspense. Os leitores são rapidamente absorvidos pelo mundo de Westeros e ficam ansiosos para descobrir o que acontece a seguir. Personagens complexos. Os personagens de Game of Thrones são bem desenvolvidos e complexos, com motivações profundas e camadas de personalidade. Eles são humanos, com falhas e virtudes, e os leitores se conectam emocionalmente com eles. Temas universais. O livro aborda temas universais que são relevantes em diferentes épocas, como política, poder, traição, lealdade, moralidade e as consequências das escolhas. Esses temas ressoam com os leitores e tornam a história cativante. Surpresas e reviravoltas. A Game of Thrones é conhecido por sua imprevisibilidade. O autor, George R.R. Martin, não tem medo de matar personagens principais e subverter as expectativas dos leitores. Isso cria um senso de tensão e imprevisibilidade ao longo do livro. Mundo rico e detalhado. Westeros é um mundo fictício detalhado, com uma história e cultura elaboradas. Os leitores são imersos nesse mundo complexo, cheio de diferentes reinos, casas nobres, religiões e tradições, o que enriquece a experiência de leitura. Adaptado para a televisão, Game of Thrones foi adaptado para uma série de televisão extremamente popular, o que aumentou a visibilidade e o interesse na história. Muitas pessoas podem querer ler o livro para descobrir as diferenças e as nuances não retratadas na adaptação. Saga épica. A Game of Thrones é apenas o primeiro livro de uma série de 7 livros planejados, até o momento, chamada As Crônicas de Gelo e Fogo. Os leitores que se envolvem e apreciam o primeiro livro ficam ansiosos para continuar a saga e descobrir o destino dos personagens. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Durante a semana teremos mais vídeos sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Links das redes sociais e do livro estão na descrição do vídeo. Até a próxima!